tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula. Estamos aqui na aula sobre educação cristã e ensino religioso. Nós vamos tratar sobre a unidade 2. Vejamos, o poder da palavra de Deus. Nós vamos ver o poder da palavra de Deus. Objetivos de aprendizagem. Aprender a importância prática da Bíblia na educação cristã. Entender as funções da Bíblia no educando. Plano de estudo. Nós vamos ver a praticidade da palavra e a utilidade da palavra. O poder da palavra de Deus. A linha conservadora, a linha ortodoxa, dentro da teologia, crê piamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Não que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Portanto, a linha conservadora, a linha ortodoxa da teologia, vai enfatizar que a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, e nós também cremos na suficiência da Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que o homem precisaria para encontrar e obter a sua salvação, a Bíblia nos apresenta, porque nós cremos na suficiência bíblica. Então vamos ver o poder da palavra de Deus. Chegamos à segunda unidade, mas no mesmo caminho da primeira unidade, que é a educação cristã tendo as Escrituras como guia-mor. A intenção é continuar refletindo sobre a educação, com um sentido mais do que acadêmico. A educação eminentemente cristã é uma descoberta para toda a vida. Por isso, o nosso conteúdo, desta vez, é focado em como a Bíblia é importante. De fato, é a matéria-prima para a compreensão espiritual da verdade. Portanto, aqui nós vamos ver que a Bíblia Sagrada é o nosso guia-mor. É através da Bíblia, como a nossa matéria-prima, que nós vamos dar os fundamentos à educação cristã. A educação cristã está fundamentada na Bíblia. A Bíblia é o fundamento da educação cristã. Vejamos. A praticidade da palavra. João Calvino vai dizer: não é a igreja aquela que, ultrapassando os limites da palavra de Deus, diverte-se em fazer novas leis, em inventar novos modos de servir a Deus. Então, para o reformador João Calvino, não é a igreja aquela instituição religiosa que foge dos ensinos da palavra de Deus. Se uma instituição eclesiástica, religiosa, fugir dos parâmetros da palavra de Deus, para João Calvino, o reformador protestante do século XVI, tal instituição não é igreja. Só é igreja se estiver pautada nas Sagradas Escrituras. Sendo assim, vocês estão vendo a importância da educação cristã. Se a educação cristã parte de Deus e tem como fundamento as Sagradas Escrituras, é ela que vai nos dar todo parâmetro teórico para que nós sejamos igreja, para que nós venhamos agir como igreja. A palavra de Deus é uma verdade viva, que tem a mesma vivacidade de quando foi revelada por Deus aos seus servos, que a registraram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é um livro divino e humano. A Bíblia, como um livro divino, ela é inspirada por Deus. Deus é o autor da Bíblia. E nada melhor do que compreender um livro, compreender e conhecer o seu autor. Quando você conhece o autor de um livro, fica mais fácil entender e compreender o livro. À medida que você conhecer a Deus, à medida que você ter experiência e saber ouvir a voz de Deus, ter intimidade e comunhão com Deus, você passará a entender melhor o seu livro, que é a Bíblia Sagrada. Portanto, a Bíblia é um livro divino, porque Deus é o autor da Bíblia. Mas, além de ser um livro divino,
a Bíblia também é um livro humano. A Bíblia foi escrita por 40 homens. 40 homens escreveram a Bíblia Sagrada, dentro de um período de 1.600 anos. Se você partir do pressuposto teológico de que Moisés foi o autor de Gênesis e de que João foi o autor de Apocalipse, de Gênesis até João, em Apocalipse, você vai ter um período de 1.600 anos. Portanto, a Bíblia foi escrita por 40 homens dentro de um período de 1.600 anos. A Bíblia é um livro humano, foi escrito por 40 homens, e por isso é um livro que está distante de nós. É um livro antigo. Para você ter uma ideia, o livro mais antigo da Bíblia está distante de nós há 3.500 anos, que é o livro de Gênesis. Portanto, Gênesis está distante de nós hoje há 3.500 anos atrás. É um livro antigo. O livro da Bíblia mais próximo de nós está distante de nós 1.900 anos, que é o livro de Apocalipse. Portanto, a Bíblia é um livro divino. Deus é o autor. Para conhecer a Bíblia, é necessário conhecer o autor, que é Deus. Mas a Bíblia, além de ser um livro divino, a Bíblia também é um livro humano. Foi escrito por homens que estavam diante de seus contextos históricos, sociais, linguísticos, e para tanto é necessário que venhamos romper esses distanciamentos, os distanciamentos que são o tempo, a linguagem, a cultura, a perspectiva, e nós devemos voltar para aquela época, entender a intenção original do autor, a mensagem que o autor quis passar, pegar aquela mensagem da mesma forma como os primeiros ouvintes a receberam e trazer para os dias de hoje. A Bíblia é a palavra de Deus. Não seja ignorante acerca da Bíblia. Não seja, de forma alguma, aquele que venha desconhecer a Bíblia. Não. Seja aquele que venha dominar a Bíblia. Conheça a Bíblia. Leia a Bíblia. Seja aquele que venha ler e conhecer a Bíblia do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, que você possa aprender muito neste curso de teologia e que você venha, de fato, ser apaixonado pela Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Vejamos, a praticidade da palavra. A palavra de Deus é uma verdade viva e ela devemos nos ater e devemos nos amparar na Bíblia Sagrada. Provérbios, capítulo 6, versículo 23, vai dizer: porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz. Portanto, Deus nos convida a um exame de sua palavra. Nela temos os seus ensinamentos e promessas que de fato podem iluminar os nossos olhos, apontando e nos capacitando a seguir o seu caminho. Portanto, a Bíblia, ela nos guia, ela nos orienta, ela é luz, ela traz instrução para nós. E é exatamente a Bíblia que deve ser exposta com fidelidade na escola bíblica, no ensino teológico, no curso de capacitação para a liderança, no altar, através do sacerdote religioso, através do ministro, através do pastor, do pregador. É a Bíblia que deve ser exposta. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra e não com a criatividade humana. Sabia? Deus te chamou, você que vai ser um líder religioso, um professor religioso, você que vai expor as Sagradas Escrituras, Deus não te chamou para você ser criativo em relação às Sagradas Escrituras. Não. Deus te chamou para você ser fiel. Fiel na exposição das Sagradas Escrituras. Somente a palavra de Deus pode transmitir a alegria real e duradoura ao nosso coração. Ela dispersa as nuvens de incertezas e contradições de uma sociedade pervertida, nos mostrando os verdadeiros valores. Nós podemos confessar que a sociedade, neste mundo em que estamos vivendo,
ela se encontra em crise. Crise política, crise financeira e também numa crise de identidade. E é somente as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, que vai nos garantir os valores verdadeiros pelos quais devemos possuir e percorrer sobre eles. Portanto, a Palavra, ela é poderosa. O poder da Palavra de Deus. A igreja é convocada a viver a Palavra, a considerá-la como de fato é, a Palavra infalivelmente viva e eficaz para a nossa vida. A palavra final de Deus para a nossa existência terrena. É muito interessante esta questão que a igreja é convocada a viver a palavra. Recentemente fui procurado por uma aluna me procurou e disse que estava tendo dificuldade na igreja local em que ela frequenta, porque o líder religioso, no momento da homilia, no momento do sermão, não estava fazendo a exposição da palavra, e sim contando piadinhas, fazendo histórias e não expondo a palavra. E ela me dizia: eu estou saindo dos cultos com a minha vida espiritual em baixa. Eu não saio alimentada, eu não saio edificada. E ali me chamou a atenção da importância do líder religioso, do sacerdote religioso, do pastor, do ministro de células, o líder dos ministérios, enfim, a importância de nós nos pautar na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Como eu disse a vocês, Deus tem compromisso não com a minha criatividade, não com a minha inteligência, não com as minhas ideias bombásticas que vão chamar a atenção dos meus ouvintes, da minha membresia, dos meus alunos. Não, Deus tem compromisso com a sua palavra. E é ela que deve ser exposta, ensinada, é ela que deve nos guiar, é a palavra de Deus. Porque a palavra, ela é o poder de Deus, o poder da palavra do Senhor. A lei de Deus continua sendo o princípio norteador de toda a vida cristã. Portanto, a lei de Deus continua sendo o princípio norteador de toda a vida cristã. Especialmente à luz dos Salmos 19 e 119, vamos meditar um pouco sobre a praticidade da palavra de Deus, analisando como ela permanece um guia prático e atual para todo o nosso pensar e agir. Então aqui, conforme vocês estão acompanhando na unidade 2 do livro-texto, nós vamos nos basear no Salmo 19 e no Salmo 119. O Salmo 19 possivelmente foi escrito pelo rei Davi e o Salmo 119 possivelmente foi escrito por Esdras. E nós vamos analisar esses dois salmos. Vejamos. Restaura a alma. A palavra de Deus restaura a alma. Salmo 19, o verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Portanto, a palavra de Deus tem esse poder, o poder de restaurar a alma. Deus nos converte por meio de sua palavra e segue nos educando, aperfeiçoando, trazendo refrigério. Deus tira a nossa alma do exílio para uma viva alegria em sua presença. Portanto, Deus restaura a alma através da sua palavra. Deus, por intermédio da sua palavra, nos concede vitalidade para desempenhar o nosso papel no mundo como seus servos. Mais uma vez eu quero enfatizar. O pregador, o ministro da palavra, ele deve expor a Bíblia de tal forma, porque Deus vai restaurar a alma de nossos ouvintes, seja um membro da igreja que participa do culto da igreja local, ou seja um aluno de um ensino religioso, de um ensino teológico, seja como for. Deus vai restaurar a alma destas pessoas através da exposição da sua
palavra. Portanto, você, futuro teólogo, você que é líder, você que vai ser um futuro sacerdote religioso, um futuro pastor, um futuro professor, que você tenha compromisso com a Bíblia. Seja inteligente. Usa a razão. Usa a sua inteligência. Seja comprometido com a Bíblia. Deus tem compromisso com a sua palavra. O poder da palavra de Deus. A palavra de Deus também dá sabedoria aos simples. Salmo 19, verso 7. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Portanto, a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Deus deseja produzir em seus servos aspectos do seu caráter. A sabedoria consiste em subordinar a nossa vontade aos preceitos de Deus, reconhecendo neles o caminho de uma vida que seja sábia e que tenha discernimento, uma vida na presença dele. Portanto, a palavra do Senhor concede sabedoria aos simples. Você aluno, você aluna, se você sente dentro de si falta de sabedoria para saber lidar com seus estudos, falta de sabedoria para saber lidar com este mundo teológico que você está tendo acesso, falta de sabedoria para lidar com o seu ministério, com o seu dom, o seu talento na igreja local, falta de sabedoria para lidar na sua vida social, na sua profissão. Se você vê que lhe falta sabedoria, peça a Deus e Deus vai lhe dar a sabedoria. E a sabedoria que Deus nos dá é por meio da sua palavra, o poder da palavra de Deus. A sabedoria, portanto, consiste em escolher os melhores meios para alcançar o melhor fim, em harmonia com a vontade revelada de Deus. A palavra nos conduz à maturidade, ao discernimento, para que não mais tenhamos uma mente aberta, onde tudo passe sem fronteira, sendo suscetível a todo tipo de sedução e engano. Quão grande dano tem havido quando se tenta ser sábio e interessante sem ou acima da Escritura. Martinho Lutero. Portanto, Martinho Lutero vai enfatizar que nós devemos ser sábios, inteligentes, grandes, a partir da Bíblia Sagrada. A Bíblia deve ser o fundamento da nossa sabedoria, da nossa inteligência, da nossa grandeza, do nosso trabalho, do nosso comportamento. A sabedoria propiciada por Deus dá-nos discernimento para que possamos nos valer do que for útil em todos os conhecimentos, sem nos perder em meio às suas contradições, tendo como elemento avaliador a palavra de Deus. Aluno, aluna, você que está me ouvindo neste momento, nunca se esqueça desta verdade. É a palavra de Deus que vai nos avaliar. Nós devemos olhar para a palavra como se fosse um espelho. Você quer ver como que a sua vida está? Você quer ver como que o seu comportamento se encontra? Olha para o espelho, que é a palavra de Deus. Todo segmento religioso, cristão, deve se pautar na palavra de Deus. Por quê? É a Bíblia que deve ser o elemento que vai avaliar a nossa conduta, que vai avaliar o nosso comportamento. Vocês estão vendo a importância da educação cristã? Vocês estão vendo a importância de ser um grande, um excelente educador, tanto no ensino religioso, no âmbito secular, nas escolas, como também no âmbito eclesiástico, na igreja local, com os seus ministérios, com as suas funções? Você sendo um educador, aquele que é proativo, aquele que tem autonomia, aquele que estuda porque tem prazer em buscar o conhecimento. Você tendo a educação cristã, que tem início em Deus e tem como fundamento as Sagradas Escrituras. Se você ser um educador que se paute na palavra de Deus, pode ter certeza, o seu ministério vai ser eficaz. O teu ministério, o teu trabalho religioso, eclesiástico,
vai ter sucesso, vai prosperar. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra e não com a nossa criatividade. E não com a nossa inteligência em elaborar mensagens bombásticas, mensagens que os nossos ouvintes nunca ouviram. Não. Deus tem compromisso com a sua palavra, o poder da palavra de Deus. Sendo assim, não seja de forma alguma ignorante em relação às Sagradas Escrituras. Leia, medita, coma, saboreia a palavra do Senhor, que você venha, de fato, conhecer a palavra de Deus. O fato é que o nosso desejo de servir a Deus não nos deve tornar presas fáceis de qualquer ensinamento ou doutrina. Precisamos cientificar-nos se aquilo que nos é transmitido procede ou não de Deus. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Você faz parte de um segmento religioso, você tem um carinho, uma consideração imensa pelo seu líder, pela sua igreja. Ou você que não faz parte de um segmento religioso, você tem princípios, você tem valores pelos quais você segue. Mas você precisa usufruir desta palavra aqui. Cientificar. Através da Bíblia, você precisa cientificar se aquilo que está sendo transmitido a você procede ou não da palavra de Deus. Portanto, não é somente por um vínculo de amor e consideração que você deve permanecer debaixo da tutela de um líder religioso. Mais do que um vínculo de amor, de compromisso, de responsabilidade, mais do que este vínculo, o maior vínculo deve ser pela palavra de Deus. O que o teu líder diz procede da Bíblia. O que você diz como líder procede da Bíblia. Porque nós devemos cientificar-nos se aquilo que nos é transmitido procede ou não de Deus, que é a sua palavra. Isso é muito sério e nós devemos nos atentar. Para esse exame, temos as Escrituras Sagradas como fonte de todo o conhecimento revelado a respeito de Deus e do que Ele deseja de nós. Você é uma pessoa inteligente, você procurou fazer um curso de teologia, você tem as suas intenções, os seus sonhos, os seus projetos. Mas e aquele irmão simples da igreja? E aquele cidadão simples, comum do ambiente eclesiástico, que não tem o acesso à educação cristã como você tem? Estas pessoas precisam de ajuda. E estas pessoas precisam do seu trabalho. Estas pessoas precisam da sua orientação. Que você, a partir de hoje, venha renovar o seu compromisso com a educação cristã. Que você, a partir de hoje, venha fazer um compromisso real com a educação cristã e levar o ensinamento da palavra de Deus a todos os homens. Porque a palavra de Deus é o poder do Senhor. Foi assim que a nobre igreja de Bereia procedeu ao ouvir Paulo e Silas, ainda que aqueles irmãos tenham recebido a palavra com avidez, com alegria, intrepidez. Isto não os impediu de examinar as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos capítulo 17, versículo 11. Ei líder, ei futuro líder religioso, ei professor, ei futuro professor, que tal você ter um compromisso com a educação cristã e fazer da sua membresia, fazer da sua igreja local, fazer do seu ministério, da sua função, você como líder, você que tem um talento, um dom na igreja local, que tal você, como professor de ensino religioso na escola, que tal você ter esse compromisso de levar as pessoas a serem como os membros da igreja de Bereia? Os membros da igreja de Bereia, enquanto o apóstolo Paulo pregava, eles recebiam a palavra com avidez, com alegria, mas ao mesmo tempo, eles examinavam as Sagradas Escrituras para ver se de fato aquilo que Paulo estava a dizer procedia das Sagradas Escrituras. Porque a igreja de Bereia tinha um vínculo de amor com o apóstolo Paulo.
um vínculo de reconhecimento de que Paulo era o apóstolo da graça. Porém, mais do que este vínculo amoroso, afetivo, eles tinham um compromisso com a palavra. Eles tinham um compromisso com as Sagradas Escrituras. Meu querido, minha querida, que você possa olhar para a Bíblia como aquela que tem o manual que vai nos levar à eternidade. Que você possa olhar para a Bíblia como aquela que tem as suas riquezas, o ouro, as joias, a prata, e nela devemos nos beneficiar, e nela devemos extrair essas riquezas. Leia a Bíblia. Faça um compromisso de conhecer de modo profundo as Sagradas Escrituras. Nós cristãos precisamos treinar os nossos ouvidos. Sabia? Jó, capítulo 34 e o verso 3. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. Então nós devemos treinar os nossos ouvidos. A palavra de Deus também promove em nós a alegria. A palavra alegra o nosso coração. Salmo 19, verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra de Deus traz verdadeira e duradoura alegria, porque ela fala ao nosso coração, que é o nosso ser vital e essencial. Quer ser feliz? Leia a Bíblia Sagrada. Quer ter uma alegria duradoura, uma alegria verdadeira? Não esta alegria que é passageira, através de vícios e comportamentos errôneos. Não. Uma alegria duradoura. Esta alegria duradoura vem da palavra de Deus, da sua comunhão com Deus e da sua comunhão com as Sagradas Escrituras. De fato, que alegria maior poderíamos ter do que saber que somos aceitos por Deus, perdoados, declarados justos em Cristo Jesus. Você que é filho de Deus, um cristão, uma pessoa que nasceu de novo, você é uma pessoa alegre. Você é filho de Deus. E você é aquele que tem a Bíblia, o manual da nossa alegria, o manual da nossa felicidade. A Bíblia também ilumina os nossos olhos. Salmo 19, verso 8. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Assim como a luz do sol penetra em toda a criação, como o seu calor, a lei do Senhor traz também profundo discernimento, iluminando e aclarando a realidade diante de nossos olhos. Ela nos mostra qual o sentido real do que, por vezes, é tão brilhante, contudo, ofensivo a Deus. Portanto, a Bíblia ilumina os nossos olhos. Salmo 119, verso 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia também é instrutiva. Salmo 19, verso 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. A palavra de Deus nos instrui e ao mesmo tempo nos adverte quanto à importância de se guardar os mandamentos de Deus. A obediência aos preceitos dele é, por si só, grandemente recompensadora. Eu quero lhe perguntar, você tem guardado a palavra de Deus? Você tem, primeiro, escutado a palavra, lido a palavra e você tem praticado a palavra? É a palavra que nos instrui. A verdadeira instrução para a nossa vida cristã vem da Bíblia Sagrada. Você, como líder, como professor, quer instruir a sua membresia, os seus alunos? Que você possa fazer essa instrução através da palavra de Deus. A Bíblia, além de ser instrutiva, ela também fortalece. O salmista confessa e suplica a Deus: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119 e verso 28. A Bíblia também firma os nossos passos. Salmo 119, verso 133. Firma os meus passos na tua palavra.
Portanto, a Bíblia firma os nossos passos. A palavra de Deus é um meio de santificação, porque ela nos mostra como Deus nos firma os passos, nos conferindo segurança. Quando somos obedientes a Deus e à sua palavra, não temos do que temer. Caminhar nos trilhos da palavra é um motivo mais do que suficiente para a nossa segurança. Portanto, que você venha trilhar na palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o seu trilho. Que você venha percorrer a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja a sua estrada. Não só sua, mas como também de seus ouvintes, da sua membresia, dos seus alunos. Que nós possamos reconhecer de uma vez por todas o poder da palavra de Deus. Vamos aqui analisar alguns exemplos bíblicos do poder da palavra de Deus. Josué, no momento em que ele assumiu a liderança, Deus lhe diz, Josué capítulo 1, do verso 7 ao 9, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha só que interessante. Josué, ele vai assumir a liderança de Israel, em torno de 3 milhões de israelitas. Ele vai substituir o grande líder Moisés. Moisés, que liderou Israel pelo deserto durante 40 anos, do Egito até a porta da terra de Canaã. E Moisés, ele vai morrer com 120 anos. E eis que o seu sucessor é Josué. Josué vai substituir um grande líder e vai assumir uma grande responsabilidade, que é pegar 3 milhões de judeus e levá-los a possuir a terra de Canaã. E ali haviam inimigos fortes, muito bem treinados para a guerra. E Josué vai assumir esta liderança. Sabe o que é interessante? Josué vai estar com 79 anos de idade, vai liderar Israel por 31 anos, vai conquistar as terras de Canaã e vai morrer com 110 anos de idade. E ele fez um excelente trabalho. Ele teve uma ótima liderança. E no início da sua liderança, quando ele estava com 79 anos de idade, quando ele estava substituindo Moisés, Deus vai dizer para ele: Josué, quer ser bem-sucedido? Medita na lei do Senhor. Medita nesta palavra. Se você meditar nesta palavra de dia e de noite, você vai ser bem-sucedido. Vocês estão entendendo e compreendendo o valor e a importância da palavra de Deus? Vamos ver um outro exemplo. Davi, analisando o circunstancial, progresso e felicidade dos ímpios, Davi vai falar a respeito do caminho dos justos, realçando a sua firmeza na palavra de Deus. Salmo 37, verso 31. No coração tem ele a lei do seu Deus, do seu Senhor. Os seus passos não vacilarão. Olha só que interessante. Davi, o homem que ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi, este rei, vai nos ensinar que o segredo da vida de um justo está na obediência à lei do Senhor. Está na obediência da palavra de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi foi um homem que conheceu a lei do Senhor. Foi um homem que conheceu a palavra de Deus. Quer ser uma pessoa que seja segundo o coração de Deus? Conheça a Bíblia.
leia a Bíblia, medita na Bíblia, porque a Bíblia é o poder de Deus. A palavra é o poder do Senhor. Vamos ver mais um exemplo? Asaf. Asaf vai dizer no Salmo 73, o verso 3: quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aí, quando ele entrou no santuário de Deus, no templo, até que entrou no santuário de Deus e reconheceu, no Salmo 73, verso 23, o 24 e o 26. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, que é a palavra, e depois me recebes na glória. Deus é a fortaleza do meu coração. Que nós possamos nos fortalecer na palavra do Senhor. Vamos ver mais um exemplo? Paulo, consciente da proximidade de sua morte, afirmou, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 12, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, que caminhara durante todo o seu ministério, sob os ditames da palavra, no ocaso de sua existência terrena, permanecia confiante naquele que era o seu Senhor, na vida, na morte e na ressurreição. Paulo foi um homem de Deus que viveu nos ditames das palavras do Senhor. Você tem procurado viver nos ditames da palavra do Senhor? Procure ter uma vida que venha viver nos ditames da palavra do Senhor. A palavra de Deus firma os nossos passos, sempre. Não há terreno inseguro quando somos guiados por Deus. Também a palavra do Senhor faz para nós aconselhamentos. A palavra de Deus aconselha-nos. O salmista, no Salmo 119, retrata a sua situação de acusado pelos príncipes, sendo olhado com desprezo e com um estigma de condenado. Contudo, ele atentava para os testemunhos de Deus, a sua palavra, com os seus preceitos eternos. Então ele vai dizer no Salmo 119, o verso 23 ao 24. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos, na palavra do Senhor. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Portanto, a palavra de Deus, além de nos aconselhar, também nos encoraja. Deus continua ainda hoje encorajando o seu povo por meio da sua palavra. A palavra do Senhor também nos guia. A palavra de Deus traz princípios eternos para o nosso viver cotidiano. O salmista declara, no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor também nos dá paz. É necessário que afirmemos de início que a nossa autêntica paz interior é precedida da graça reconciliadora de Deus. A paz com Deus só é possível pela graça. Aqui temos a essência do cristianismo. Se nós desejamos ter uma verdadeira paz, shalom, a verdadeira paz, nós devemos nos apegar em Deus. Nós devemos estar firmados na palavra do Senhor. Você que é pai, você que é esposo, você que é mãe, você que é esposa, você jovem, você moça, você rapaz, você ancião, você já um senhor maduro, você que já está na terceira idade, se você deseja alcançar a verdadeira paz, o shalom de Deus, você só vai encontrar a paz no Senhor, em Deus e na sua palavra, nas Sagradas Escrituras. A utilidade da palavra. Você como líder, você vai utilizar a palavra para quê? Você como professor, você vai utilizar a palavra para quê? Então vamos ver neste momento a utilidade da palavra do Senhor.
João Calvino vai dizer: aquele que não tenta ensinar com o intuito de beneficiar, não pode ensinar corretamente. Por mais que faça boa apresentação, a doutrinação não será sã, a menos que cuide para que seja proveitosa a seus ouvintes. Então, o maior compromisso do ministro é com a palavra e na edificação de seus ouvintes. A Bíblia não foi registrada apenas para o nosso deleite espiritual, mas para que cumpramos os seus preceitos, dados pelo próprio Deus. É interessante que a Bíblia não é um livro científico, não. A Bíblia não é um livro de história, não. A Bíblia é um livro de salvação. Ela nos apresenta o plano da salvação, o plano da redenção. E mais do que isso, além de nos edificar e nos conceder a salvação, a Bíblia é um livro de preceitos. A Bíblia é um livro de ordenanças. A Bíblia é um livro pelo qual devemos obedecer e seguir os seus mandamentos. A Bíblia é o nosso manual de salvação que se processa por intermédio de nossa santificação, obediência da palavra de Deus. É útil para o ensino. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra inspirada que aparece aqui, segundo a carta de Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16, é a palavra grega telpneustos. A palavra grega telpneustos significa soprado por Deus. Portanto, toda a Escritura foi soprada por Deus. A Bíblia, ela é inspirada por Deus e ela é útil. Útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Você que é expositor da Bíblia, você que é um líder religioso, você que vai ser um professor religioso, saiba que é através da Bíblia que você vai promover o ensino, a repreensão, a correção e também a educação para a justiça. Portanto, vai exigir de você um domínio 100% da Bíblia Sagrada. Um domínio 100% da Palavra de Deus. E um compromisso com esta palavra. Vejamos. A Palavra de Deus é útil para o nosso ensino, não para fazer previsões, para ficar entregue aos nossos casuísmos interpretativos, não. Ou para satisfazer as nossas curiosidades pecaminosas, também não. Porque a Palavra de Deus é útil para o nosso ensino e não para fazer previsões. Ela é útil para o ensino. Deus quer nos falar por intermédio da sua palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 4, Paulo vai dizer a Timóteo: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Portanto, nós devemos ter um compromisso com a palavra e não com as filosofias vãs. A palavra de Deus nos ensina preventivamente. Cabe aos ministros de Deus ministrá-la fielmente, para que a igreja seja aperfeiçoada em santidade. E assim como vai dizer Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 14, não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso é muito sério. Deus tem compromisso com a sua palavra e é por meio dela que os líderes, os professores, devem guiar a sua membresia e os seus alunos. Nós devemos estar compromissados com as Sagradas Escrituras, porque a Bíblia é a palavra
E esta palavra é de Deus. Como sendo de Deus, ela é poderosa. Vamos ver agora a respeito deste tópico. Somente quando a igreja se dispõe a aprender com discernimento a palavra, pode de fato ter discernimento para interpretar corretamente os outros ensinos. 1 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 2, Paulo vai dizer: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Precisamos ter a santa modéstia de deixar que as Escrituras corrijam a nossa teologia e a nossa prática. Eu quero te perguntar, e que você venha responder para si mesmo. Você tem permitido que as Escrituras venham fazer correções na sua vida, tanto na sua teoria quanto na prática? Que possamos permitir que as Escrituras venham corrigir a nossa teologia e a nossa prática. João Calvino vai dizer: Deus mesmo não desce do céu para nós. Ele não desce. Nem diariamente nos envia mensageiros angelicais para que publiquem sua verdade, senão que usa as atividades dos pastores a quem destinou para esse propósito. Magnífico! Kramer vai dizer também que a sã doutrina certamente jamais prevalecerá até que as igrejas sejam melhor providas de pastores qualificados que possam desempenhar com seriedade o ofício de pastor. A Bíblia também é útil para a repreensão. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão. Paulo está dizendo que a Escritura sagrada, que é plenamente inspirada e provém de Deus, ela é útil para o ensino e também para corrigir, para refutar o erro e repreender o pecado. É interessante que Paulo nos chama a atenção para o fato de que as Escrituras são úteis para nos corrigir segundo o modelo divino. E detalhe, notem bem, segundo o modelo divino. 2 Timóteo 4,2, é neste sentido que Paulo vai recomendar a Timóteo que Timóteo viesse pregar a palavra, porque ela de fato é útil para a correção. 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Portanto, a Bíblia Sagrada, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão e ela é útil para a correção, conforme Paulo vai dizer, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, para a educação na justiça. Além de ser útil para a correção, a Bíblia também ela é útil para a educação na justiça. Que justiça é essa? A justiça que vem de Deus. A justificação pela fé. Eu quero que você pesquisa, que você levanta estudos sobre a justificação pela fé. E a Bíblia vai nos levar até a educação, ao ensino desta justiça, para que possamos viver uma vida justa, uma vida em Cristo, para que possamos seguir os passos de Jesus. Esse sentido de educar, ela tem vários aspectos. Como nós vamos ver, tem um sentido de educação na China, no Egito, com Homero, na Grécia Antiga, em Esparta, em Atenas. Também tem o sentido de educar com Sócrates, Platão, com os sofistas, com Aristóteles, também com os romanos, também na Renascença e na atualidade. Agora, nós temos o sentido da educação na Palavra de Deus. E nós que vamos para a Bíblia buscar a nossa educação, buscar o nosso ensino, buscar a nossa aprendizagem, nós podemos perguntar: e nós, que tipo de homens somos? Que tipo de formação temos dado aos nossos filhos? Que tipo de formação a igreja tem proporcionado à infância e à juventude? E assim nós podemos ver que
Nós vamos buscar uma educação que seja na justiça, que seja na palavra e que tenha como fundamento as Sagradas Escrituras e que possamos sim buscar em Deus essa aprendizagem. Para nós poder finalizarmos, eu quero mostrar para vocês que a palavra de Deus nos instrui na justiça e devemos dar frutos de justiça. A vontade de Deus é que revelemos a sua justiça em nós por intermédio de nossa fé e de nossas atitudes. Portanto, busquemos na palavra, em todas as áreas de nossa vida, os frutos da justiça. Porque a palavra de Deus também é útil para nos conceder discernimento e sabedoria. E aqui eu quero finalizar o nosso conteúdo. Quando estudamos a educação cristã, é impossível refletir sem a compreensão do papel distinto das Escrituras em todo o processo. Ela é tão poderosa, viva e eficaz em seus efeitos, que o autor do livro de Hebreus ilustrou esse poder dizendo que a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4 e verso 12. A palavra é o poder de Deus. Medita nela. Deus te abençoe. Fico por aqui.